Queria pedir nessa noite para que um obreiro fizesse essa oração. Queria pedir para a irmã Beth orar pelos visitantes e pela oferta. Vem cá, irmã Beth. Vem aliviar um pouco o peso aqui. Vem ajudar. Ô glória. Não cantou, mas orou, né? Saúde dos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Oremos. Deus querido, Pai misericordioso, louvado seja o seu nome, Senhor, no céu e na terra. Deus querido, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai, vem essa noite nos perdoar, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego cada vida que o Senhor trouxe aqui essa noite, meu Pai. Senhor, que eles não venham sair da maneira que entraram. Senhor, que o Senhor venha usar o teu servo para cada um deles, meu Deus. Ó meu Pai, em nome de Jesus eu te entrego, Senhor, essas ofertas. Ó Pai, aqueles que estão com desejo no coração de te abençoar, Senhor, mas não estão ainda na situação de poder fazer isso. Ó Pai, em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, a prosperidade na vida de cada servo seu essa noite, ó Pai. Espírito Santo, vem se fazer presente mais e mais essa noite em nossas vidas, hein, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar dando glória a Deus ao nome de Jesus? Aleluia! Nós hoje estamos trazendo um tema, irmãos, falando sobre a cruz. O que é que simboliza a cruz? E nós temos sempre que olhar para a cruz do Calvário. Sempre nós temos que lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. As pessoas costumam, muitas vezes, idolatrar a cruz, mas a cruz é um símbolo. A cruz é um símbolo que nos mostra o que nós temos que fazer para alcançar a vida eterna. A Bíblia diz para nós orarmos para o autor e consumador de quê? Da nossa? Diga comigo, autor e consumador da nossa? Então, quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está apontando que eu tenho que entender a graça, o poder de Cristo Jesus, porque nele se originou a fé. A fé não se originou, irmãos, na minha decisão. Não. A fé existe muito antes da minha decisão de seguir a Cristo Jesus. A fé não se originou simplesmente pelo fato da igreja Unção Divina no ano de 85 ter sido aberta. A fé não se originou aí. A fé se originou em Cristo Jesus. Ele é a origem da nossa fé. Então, quando nós falamos de Cristo Jesus, nós estamos falando da fé. Você conheceu Jesus? Assim, você apertou a mão dele? Não, né? Mas você, quando fala de Jesus perto de você, você sente algo diferente, não é verdade? Sabe o que é esse algo diferente aí? É a confirmação do Espírito Santo de Deus com o teu espírito que você é filho de Deus. É Deus confirmando que Jesus realmente existiu. Porque muitas pessoas dizem, não, Jesus não existiu não, Jesus foi um homem como outro qualquer e até um espertinho. Um judeu, que judeu gosta de dinheiro, então era um charlatão, era um falsário. Mas a Bíblia não nos fala isso. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo é um Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus na cruz do Calvário para morrer por nós. E o que acontece quando Jesus Cristo vem na cruz do Calvário? E o que é a cruz? Nós vamos falar sobre isso nessa noite. E alguns versículos nós vamos usar como tema base para a gente falar sobre a cruz. A Bíblia diz em Mateus 10:38 da seguinte maneira: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então a Bíblia vem falando algo muito importante. Tomar a cruz significa o quê, irmãos? A gente se vê, né, como naquela imagem ali, né? Um homem carregando a cruz, que é a representação de Jesus aqui carregando a cruz. E quando a gente fala sobre tomar a cruz, a gente pensa em algo pesado, não é isso? A gente tem na nossa mente que não, carregar a cruz significa estar cheio de problemas, significa estar cheio de tribulação. Pera lá, a Bíblia já fala sobre tribulação que nós vamos ter. Mas quando a Bíblia fala nesse contexto aqui, cruz, ele diz, toma a sua cruz. Jesus Cristo, ele tem uma cruz específica para cada um de nós. E essa cruz não significa, irmãos, dor. Essa cruz significa vitória. Porque não acabou a vida de Jesus lá na cruz, vocês vão ver isso. No outro versículo, em Lucas 14:27, a Bíblia diz, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sabe qual é a marca característica do crente? É a personalidade de Jesus. Porque a gente fala tanto sobre a gente ser humilde, sobre a gente perdoar, sobre a gente relevar o erro dos outros, né? O que parece ser muito difícil, não é isso? Não parece ser bem difícil
você pegar e de repente ver uma pessoa errando, aquela pessoa que te estressa, aquela pessoa que de repente te faz raiva de propósito. Quantas pessoas você não vai encontrar assim na tua vida? Aí imagina, se você brigar com cada pessoa que você encontrar no seu caminho e na sua vida assim. Para aí para pensar. Não é isso? Como é que vai ser a sua vida, Renilson? Uma vida de briga, uma vida de guerra. E a Bíblia diz que Deus, Ele não veio trazer guerra, Ele veio trazer paz. Ele não veio botar o homem em conflito com o seu irmão, mas Ele veio trazer união. E aí que está, quando a gente assume a personalidade de Jesus, quando a gente fala assim, Deus, entra na minha vida, me modifica, me transforma. A gente está falando justamente isso daqui, sobre levar a cruz. Levar a cruz e seguir Jesus simboliza ter a personalidade dele, significa fazer como ele fez, andar como ele andou, praticar as obras que ele praticou. Aí tem um texto aqui muito interessante. Eu sempre achei que o amor tinha o formato de um coração, mas na verdade ele se parece muito mais com uma cruz. Por quê? Porque quando a gente ama uma pessoa, quando a gente perdoa, quando a gente releva os erros dessa pessoa e demonstra amor por ela, até orando por ela, porque eu acho que um dos maiores atos de amor não é aquele que você pode ver, né? Eu te tratar bem é muito fácil, porque eu posso te tratar bem aqui para que outras pessoas vejam que eu sei tratar bem, que eu trato bem as pessoas. Mas quando eu estou lá no meu quarto, será que eu lembro de orar por você? Porque a Bíblia diz para a gente orar uns pelos outros. Eu estava pensando no domingo agora, eu votei, fui lá na urna e votei, fiz meu papel de cidadão. E eu perguntei assim, poxa, a gente fala tanto dos políticos, que os políticos são isso, são aquilo. Se um político que eu votei tivesse que votar em mim, qual será o voto que ele daria? Será que eu tenho sido um bom cidadão mesmo? Será que eu tenho ignorado o fato de hoje as pessoas estarem multando por jogar lixo na rua? E por que será que chegou a isso? A multar por jogar lixo na rua? Será que eu não comecei isso? Será que eu também não sou mal educado? Eu falo do cara que jogou lixo no chão e foi multado, bem feito, jogou lixo no chão, mas será que eu não jogo? Será que eu não faço pior até de repente? Já parou para pensar isso? A gente fala tanto dos outros, a gente julga tanto os outros, porque o político que está lá é ladrão, ele rouba, ele faz isso. E a gente, irmão? Você já voltou esse holofote de acusação para você? Quem você é quando você está sozinho? O que você faz quando você está sozinho? Quando você acha um dinheiro no chão, você olha, você pisa, né, e finge que caiu para pegar? Ou você olha para o lado e vê se tem alguém que perdeu o dinheiro? Tem amigos meus que riem de mim porque eu estava uma vez voltando da escola, eu estudava à noite, e estava indo ali no Campo de Santana, e eu estou andando com a mochila, cantarolando, como sempre. Eu tenho essa mania, você vai me ver na rua, sempre estou pensando em alguma coisa cantando. E eu comecei a ver uns bolinhos de dinheiro. Vi primeiro um bolo de R$2. Depois, mais à frente, eu vi 2 notas de 10 enroladas. Eu tenho um negócio assim, eu sempre acho dinheiro assim. E, só que eu vi mais à frente um senhor com um saco de lixo catando lixo. Catando. Eu falo isso para meus amigos, eles morrem de rir. E eu cheguei e fui catando dinheiro, mas gente, olha, é um absurdo de montinhos de dinheiro que tinha. E eu fui catando mesmo. E tipo assim, eu fui ajeitando na mão, estava meio sujo de areia, mas eu pegava assim mesmo, é dinheiro, né? E fui pegando, limpando, não sei o quê. E eu cheguei perto do senhor e disse assim, moço, o senhor perdeu o dinheiro? Todo mundo diz que perde, né? Só que eu tenho uma tática, aprenda comigo. A pessoa tem que falar o valor que perdeu do dinheiro. Se ele perdeu o dinheiro, ele sabe quanto dinheiro ele perdeu. E aquele senhor virou para mim, meu filho, peraí. Aí abriu o saco dele lá e procurou o dinheiro dele, realmente não tinha dinheiro nenhum no saco dele. Ele disse assim, perdi mais ou menos 30 e poucos reais. Eu digo, poxa, é isso que tem. Era 34 reais. Eu disse assim, não, toma aqui seu dinheiro, o senhor perdeu, eu achei ali, toma. Devolvi. Ele disse, poxa, você, que legal, ninguém me devolveria esse dinheiro. Só por causa disso eu vou te dar um negócio que tem aqui. Senta aí, senta aí. Eu sentei do lado dele, ele abriu um outro saco, irmãos, estava cheio de lanche do McDonald's. E o lanche do McDonald's estava super quentinho, parecia que tinha acabado de sair da chapa. Estava naquela embalagem do McDonald's, fechadinho, tudo. Gente, eu comi, que foi uma beleza. Naquele dia eu acho que eu comi uns 3 hambúrguer, porque eu achei o dinheiro do meu rapaz.
E na verdade, se eu fosse comprar os 3 hambúrgueres com aquele dinheiro, eu não ia conseguir, né? Porque é muito mais caro. E ele me deu batata frita, me deu hambúrguer, só não me deu milkshake e Coca-Cola que eu não tinha. Mas se tivesse, com certeza ele me daria. Então, a gente tem que entender isso, que nós temos que assumir a personalidade de Cristo, irmãos. A personalidade de Cristo tem que estar em você. E você tem que orar por isso, porque é difícil. O nosso gênio é uma coisa complicada. Às vezes a gente fica nervoso mesmo, né? Essa semana eu lembro que no trabalho eu fiquei nervoso e todo mundo me desconheceu, porque quando eu fico nervoso, eu sou daqueles que ficam nervoso mesmo. Falo pelas tamancas, falo pelos cotovelos. Mas é importante que em determinado momento da sua vida, você coloque a sua postura e a sua posição através de palavras, mas com lógica. Não xingue ninguém, não ofenda ninguém. Fale o que você acha. Muitas vezes, por falar o que você acha, você vai ficar nervoso. Mas isso não é fato de depois você não chegar. Olha, a minha razão, estou certo o que eu falei, você entendeu? Mas me perdoe pela maneira que eu falei, que eu fui de repente grosseiro contigo. Isso, irmãos, você ganha muita coisa fazendo assim. Não para que o homem veja, mas para que teu pai, que está lá no céu, veja a maneira que você está agindo, que isso é certo, amém? Vamos para o próximo. O que é a cruz, irmãos? Se eu perguntasse agora para Josilane, como repórter da Rede TV, da Rede Globo, Josilane, o que é a cruz? O que você falaria? Oh, pergunta difícil. Passa para o universitário lá, o Giovanni levantou o dedo. Fala, Giovanni. O que é a cruz para você? Hã? O quê? Pode falar, irmão. Irmão aqui na frente. A cruz é um trabalho, né? Sofrido. É aí que vem a vitória depois. Isso. Quem mais? Toda vitória tem que ter um trabalho, né? Isso, muito bom. Mas tem mais coisas também. Tem mais coisas, tem várias coisas que vocês podem falar aí. Vamos lá, Adriana. Vida eterna. A cruz é a vida eterna. Agora, gente, olha, vou melhorar a pergunta. Né? Vou dar uma de professor, vou melhorar a pergunta. Materialmente falando, o que é a cruz? Materialmente falando. Se você pudesse tocar na cruz agora, como você descreveria a cruz? O que é a cruz? Hã? Não, materialmente falando, né? Ilustrando algo não, entendeu? Hã? Alguém falou em madeira? Isso, a cruz era de madeira. Mais o quê? Fala, Josiele. Josiele está com a palavra saindo da boca assim, está quase falando. Hã? Gente, mas fala alto. Pesado. A cruz era pesada. A cruz simbolizava uma pessoa que ia ser condenada pelos homens. Muito bom. Se a gente fosse pegar a cruz e colocar diante de um instrumento de condenação hoje, nada melhor para ilustrar do que a cadeira elétrica, né? Então o que é a cruz, gente? Opa, fiz errado. Estou aprendendo a mexer na cruz, tá, gente? Na verdade, eu botei essa pergunta errada. É para quem é a cruz, né? A cruz é para nós os salvos? Ou para os que perecem? 1 Coríntios 18 nos dá essa resposta. Diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Eu quero falar um pouco sobre isso. Quando você fala para uma pessoa, a primeira vez ela não tem contato com o Evangelho, que Jesus morreu na cruz, a primeira coisa que ela vai fazer é rir. Porque realmente, essa palavra da cruz, irmãos, a palavra que procede da cruz de salvação é loucura para os que perecem. A gente falar de amar nosso inimigo, de perdoar, que você perdoando, que você amando, você vai herdar o reino dos céus. Muita gente não acredita, muita gente não quer aceitar isso, mas porque a palavra de Deus diz da seguinte maneira, que o Deus desses séculos, ele cegou o entendimento do homem. Ele tirou o entendimento do homem para que vendo não visse e ouvindo não cresce. O inimigo não quer de maneira nenhuma que você e eu tenhamos fé em Cristo. O que ele faz? É mais fácil acreditar em coisas materiais, é mais fácil acreditar no apalpável, no que você pode pegar, no que você pode tocar. É mais fácil isso. O inimigo gera isso sobre a nossa vida. Não, peraí. Você já viu a coisificação do ser? Eu já falei sobre isso aqui, vou falar de novo. As pessoas valorizam tudo que tem, supervalorizam inclusive. Eu comprei uma camisa da Armani. Ô Júnior, você não tem uma gravata da Armani? Eu tenho uma gravata da Armani. Você conhece amigos que são assim? Que veste uma roupa de uma grife diferente e se transforma, né? Parece que foi lá no Ceará
e chegou lá no Ceará dizendo que foi nos Estados Unidos e comprou uma blusa aqui na alfândega, no Rio de Janeiro, mas não, fui nos Estados Unidos. Eu comprei essa camisa nos Estados Unidos, na Quinta Avenida. Mas ela comprou aqui na alfândega. Não tem aquele ditado que diz assim, como que é? Tomou Guaraná e arrotou champanhe, né? Negócio desse tipo. Tá entendendo? Tem gente que vive assim. Tem gente que não entende que não devo valorizar as coisas materiais, mas eu vou cuidar agora do meu espírito, eu vou cuidar da minha alma, eu vou cuidar do meu coração. Gente, cuidando do espírito, você cuida também do coração, porque tratar o Espírito Santo faz um tratamento tremendo no teu coração. Quantas pessoas aqui foram curadas no seu coração, nos seus sentimentos? Levante a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui um que fui curado no meu coração. Eu era altamente depressivo, eu era gago, irmãos. Muito gago. Eu era, minha adolescência era fogo. Para eu falar com alguém era muito complicado. Hoje eu falo pelas tabelas ali. Tá minha filha que me puxou, que não me deixa mentir, né? Tal pai, tal filha. Fala também, que é uma beleza. Quando eu era criança, adolescente, era uma dificuldade para mim se relacionar com qualquer pessoa. Depois que eu fui para a igreja, Deus começou a trabalhar isso no meu coração. Mas, irmãos, sofrimento. Foi sofrimento, viu? Quando eu soube então que tinha que vir na frente para falar algo de Deus, aí que eu tremia mais que a Lili, quando veio aqui, não é isso? Eu gaguejava, eu tentava fugir da igreja se me dessem uma oportunidade. Vocês falam às vezes que não gostam de vir aqui na frente, eu sabia como fugir. Quando estava chegando a parte das oportunidades, eu ia para o banheiro. Ficava no banheiro e dizia não. Só que, irmãos, prestem bem atenção numa coisa. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus que te transforma, meu irmão. É o poder de Deus que te liberta. Eu não vou para a igreja porque eu bebo, eu não vou para a igreja porque eu fumo. Deus tem poder para te libertar. Aqui ninguém vai fazer pressão para que você deixe as coisas. É Deus que vai agir no teu coração, que vai te gerar uma nova vida. Eu tinha minhas dificuldades, eu tinha meus problemas, eu tinha meus temores, e Deus começou a tratar na minha vida. Deus começou a falar comigo. Primeira coisa que Deus me fez, que eu lembro até hoje, Deus firmou no meu coração o propósito de ser mais que vencedor. Eu vou te falar, isso é propósito, viu? Ser mais que vencedor é propósito. Porque eu acordava falando de derrota e dormia falando de derrota. Derrota era meu travesseiro, derrota era meu cobertor. Eu andava triste, falava triste, ia no banheiro triste, saía triste. Eu não tinha motivo nenhum de alegria. Não tinha mesmo. Prova disso, irmãos, é que por 2 vezes eu tentei suicídio na minha adolescência. Tão ruim que estava sendo a minha adolescência. Meu início de vida foi muito ruim. Só que interessante, porque foi no meu início de vida que eu aceitei Jesus como Salvador. Foi na minha adolescência, com 14 anos de idade, numa praça pública, né? Um lugar que tem muita gente, que Deus me fez aceitar Jesus. E eu acho que naquela tarde Deus olhou no trono e disse assim: olha, você está aceitando na praça pública, perto do povo, porque aí é que eu te quero, falando da minha palavra, para esse povo aí, para a glória e honra do nome de Jesus. Antes, eu dizia, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou agir dessa maneira, ficar numa praça pública falando da palavra. Meu irmão, em qualquer lugar você pode falar da palavra, porque é o poder de Deus. Nós somos salvos pelo poder de Deus. E a palavra da cruz é isso. É poder de Deus, é transformação, é cura, é libertação para a tua vida e para mim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Gente, a cruz é o sinal da vitória de Cristo sobre a morte. Irmãos, a cruz dá testemunho de Cristo. A gente hoje não estaria falando da cruz se Jesus Cristo não tivesse sido crucificado nela. Então, quando nós olhamos para a cruz dá o testemunho de Cristo. Sabe o que é? Que eu quero sinalizar para vocês isso daqui, olha. Essa é a imagem que todo mundo tem, Jesus Cristo crucificado, não é isso? Todo mundo, quando fala de cruz, lembra logo de Jesus crucificado. Irmãos, aquele era o sistema de sacrifício que o governo romano impelia sobre a população. Ou seja, aquilo dali era a pena de morte que o governo romano dava para qualquer um que descumprisse a lei. Quantas pessoas não foram mortas na cruz? Muitas. Mas a gente só fala de um, de Jesus, não é isso? Só que eu não posso, em momento nenhum, falar da morte de Jesus e não falar que ele ressuscitou. Jesus não está mais aqui. A cruz está assim agora, vazia.
que o nosso Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então Jesus Cristo foi o único homem na história que teve o poder de vencer a morte. Ele foi o único homem na história que transformou esse aparelho de tortura e de morte num aparelho que representa a vida e vitória. Você está entendendo isso? Sabe o que significa que o nosso Deus ele tem poder de transformar maldição em bênção? Eu não sei se algum dia chegaram para você e falaram que sua vida ia ser uma vida de derrota. Eu não sei se algum dia chegaram para você e disseram que tudo que você sonhou para você não ia se realizar. Eu quero te falar nessa noite, Deus quebra a maldição sobre tua vida em nome de Jesus e declara uma nova vida para você. Porque a Bíblia nos diz dessa maneira aqui, havendo riscado a cédula que era contra nós, sabe o que é isso? Era um contrato de morte. E nesse contrato de morte estava teu nome. O contrato de morte que dizia que você iria morrer, teria uma vida infeliz e ninguém ia lembrar da tua história. Jesus Cristo foi lá na cruz do Calvário e riscou essa célula aqui, ó. Nas suas ordenanças, o qual de nenhuma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Sabe o que Jesus fez com essa célula? Quando ele morreu na cruz do Calvário? Ele aboliu a sentença de morte sobre a tua vida. Ele aboliu a sentença de derrota sobre a tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Colossenses capítulo 2, versículo 14. Paulo escreve à igreja de Colossenses dizendo, olha, vocês não serão derrotados. Vocês, a cédula que era contra vocês foi rasgada. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele disse, vocês não terão uma morte, que servirá para a condenação da vida de vocês, mas vocês terão vida, e essa vida será em abundância. Dá glória a Deus aí, igreja. Eu quero que você saiba que a cruz é pesada para mim e para você, mas para Cristo não foi. A Bíblia diz, em Isaías 53:7, que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Meu irmão, eu te convido a passar por um momento triste nesse momento. A gente tem falado de alegria, tem falado de vida, tem falado de vitória, mas eu te convido a tomar o lugar de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu quero te lembrar de uma coisa. O lugar de Cristo Jesus é difícil da gente tomar fisicamente. Mas se você começar a pensar nos momentos de dores que ele passou, e você se vê ali, pensa na sua estrutura, você aguentaria? Será que eu aguentaria? Será que o homem mais forte que tem aqui na igreja, que é o Gilvan, aguentaria? Não. Foi um sofrimento tremendo. Jesus Cristo perdeu sangue, uma lança transpassou seu lado. Imagina quanto sangue não jorrou do corpo dele. Isso tudo foi por você e por mim. Jesus Cristo não fez isso para se exibir, porque a maioria das nossas ações hoje são exibicionistas, ações exibicionistas. Mas o que ele fez? Ele deixou o seu trono de glória, ele deixou tudo lá no céu e veio na terra para viver como você está vivendo nesse momento, na carne, sentindo dor, sentindo fome, padecendo acusação igual você todo dia sofre, mas em nenhum momento ele disse não para Deus, não é isso? Nenhum momento ele disse, não, eu não quero isso, passa, ele falou isso, essa palavra na cruz, tem uma pregação que fala das palavras que Jesus mencionou na cruz, ele falou, a dor foi tão intensa que ele falou, passa de mim esse cálice. Ele falou na estrutura humana dele, porque como Deus ele suportava esse peso. Você está entendendo? Ele se ofertou para morrer por você. E se você estivesse na cruz do Calvário? Como será que seria a sua estrutura para suportar isso? Você não suportaria. Nem eu suportaria. Porque Jesus não estava só sofrendo uma dor física, ele sofria também uma dor espiritual, porque ele estava carregando o seu e o meu pecado. Meu irmão, a bem da verdade, cada vez que nós dizemos sim ao pecado e não para Deus, nós estamos crucificando Jesus de novo. Nós não estamos fazendo diferente igual aqueles soldados romanos que jogaram as suas vestes, jogaram as vestes de Jesus à sorte. Nós não estamos fazendo diferente daqueles homens que zombaram de Jesus quando nós pecamos, quando nós demos não para a cruz de Cristo, não para o chamado de Deus em nossa vida. Nós estamos colocando ele de novo na cruz, fazendo ele sofrer de novo. Por isso que o Espírito Santo em todo o tempo ele diz para você, não fraqueje, se fortaleça,
ciente. A Bíblia diz que cair no homem, mas o levantar é de Deus. Mas em nenhum momento a Bíblia me fala que o homem tem que ficar caído. Porque nós servimos a um Deus que te levanta às alturas. O nosso Deus tem poder para fazer isso. Começa a glorificar o nome de Deus nesta noite. Porque se até agora você tem sido fraco, eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, porque Ele sabia da vitória que estaria para vir sobre a tua vida. Ele não estava morrendo por qualquer pessoa. Ele estava morrendo para que a igreja dele fosse liberta, para que a igreja dele fosse abençoada, em nome de Jesus. O que era a cruz no Antigo Oriente? O Império Romano, na necessidade de mostrar o seu poder, usava a crucificação como método de morte, punindo a todos que se levantavam contra o Império. Uma das mais horrendas formas de punição. Mesmo assim, Cristo foi vitorioso no terror punitivo romano. Ele mostrou realmente o quanto Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe o que significa isso, irmão? Você vai passar por situações. Situações que vão afligir você, situações que vão fazer você perder às vezes até a cabeça. Mas eu posso te dizer uma coisa: está ao seu lado o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que um dia enfrentou a morte de cruz para que você tivesse vitória. Você não está sozinho, você está acompanhado pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis, pelo Leão da tribo de Judá, pelo Deus que te dá a vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Amém? Eu quero falar para você que muitas vezes quer negar o seu chamado. Você que Deus te chamou à vontade de Deus e muitas vezes você diz que não tem condição. Você que muitas vezes fala isso, eu não vou aguentar, a luta está sendo muita. Nessa noite o Espírito Santo de Deus tem um recado para você. É muito fácil, irmãos, volta e meia você ser tentado pelo diabo para sair da igreja. Isso vai acontecer. Mas muitas vezes você se deixa tentar, porque você já acorda pensando em desistir. Eu não estou falando que você não vai ser tentado pelo diabo para deixar a cruz, não estou falando isso, você vai. Mas muitas vezes você mesmo se tenta, foi isso que o Espírito Santo de Deus estava falando comigo hoje. Muitas vezes você mesmo se inclina ao desânimo. Em vez de você orar, você não ora, em vez de você ler a Bíblia, você não lê. Você passa um culto como esse, não abre a boca uma vez para dar glória a Deus, enquanto o diabo está matando, roubando e destruindo lá fora. Aleluia. Está entendendo isso? Amém. Está entendendo isso? Você viu no início do culto uma mulher que entrou aqui? Vocês viram? Quem estava aqui no início viu? Você não sabe quantos demônios tinha naquela mulher. Aquela mulher estava envolta numa fumaça tão preta e tão negra que eu nunca tinha tido uma visão dessa. Não vou mentir, eu me assustei. Mas posso te dizer, o que foi que as hostes malignas mandaram aquele inimigo, aquele diabo especial vir ver aqui? O que é que está acontecendo nesse lugar? Para mandar a palavra. Aleluia. Irmãos, tem 2 meses nesse lugar o Senhor enviou um anjo rapandocando da Labandarecata com uma missão especial. Aleluia. Você aguenta essa revelação? Aonde Deus está te levando hoje? Só alguns têm a oportunidade disso. Você hoje está tendo a oportunidade. Deus enviou um anjo nesse lugar e ele disse para esse anjo: está aqui, a tua missão é ministrar. Você vai a partir desse momento naquele lugar ministrar cura, abre porta, porque o meu povo clamou por isso e eu hoje atendo. O Espírito Santo está confirmando no teu coração ou não? Eu vi quando aquela mulher entrava, 3 anjos. Já tinha esse anjo aqui, Deus me falou sobre a função desse anjo. Eu via 3 anjos cercando essa mulher. O inimigo que veio aqui, irmãos, não era de categoria normal como manifesta aqui, não. Era líder de uma potestade que habita nas regiões celestiais da maldade, que rege o centro do Rio de Janeiro.
Porque Deus está ministrando aqui algo que vai mudar a história desse centro da cidade. Para glória Aleluia, Deus. Glória, glória a Não Deus. espera que isso vai sair de mim, não, porque não vai. A ministração é para você que está aí sentado. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Deus está falando com os obreiros nessa noite. Deus está falando com os membros nessa noite, com as crianças. Deus vai derramar a unção dele sobre vocês. E vocês vão ser os ministrantes. Eu quero falar para você que está visitando a primeira vez aqui. Deus está gerando hoje algo diferente na tua vida e você vai ver por esses dias. Foi ministrado sobre a vida de cada um aqui. Um óleo vindo diretamente do trono da graça de Deus. Olha, nessa noite, há um movimento espiritual muito grande nesse lugar. Jesus quer te falar isso. Não desista do teu chamado. Ele está falando isso nesse momento. A cruz nem o sepulcro impediram de Jesus cumprir o seu chamado. A missão de Jesus foi concluída em sua morte e ressurreição. João capítulo 14, versículo 2, a Bíblia vem dizendo assim: vou preparar-vos lugar. E quando eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Eu quero que você entenda nessa noite que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele iniciou uma grande chamada na tua vida. Meu irmão, a tua chamada foi feita através da cruz. A tua chamada foi feita através da morte de Cristo. Ele está te dizendo nessa noite que Ele está preparando um lugar para você. Aqui no mundo é um mundo de aflição, é um mundo de dor. Não desista. Não desista. Deus manda te dizer isso. Ele é contigo. Ele está te segurando pela tua mão direita. E Ele está dizendo nessa noite: tu és meu. Se você crê nisso,